Vocês estão me vendo? Agora! Ê! Ê! Felicidade! Finalmente! Ai, eu pensei que não ia rolar. Agora eu vou botar de volta a minha lâmpada. Agora vamos brilhar. Uh! Ai, que felicidade. Então vamos começar. Era pra ser lá, né? Mas vamos fingir que eu tô apresentando ela, né? Pelo próprio Instagram. Gente, ó, tá. Boa noite para todos que estão chegando agora, né? A princípio, nossa live seria lá no meu Instagram, mas não conseguimos conectar, né, visualmente a Roberta, mas estamos aqui no perfil dela. O nosso assunto hoje é sobre balizas, né? A Roberta foi baliza, né? Começou com 9 anos. Então, a gente tem um roteiros aqui, eu tenho um roteiro de 3 páginas, frente e costa. Boa noite para todos e vamos começar. A minha entrevistada de hoje é natural de Belém do Pará, dançou nas melhores bandas de Belém, iniciou como baliza aos 9 anos, totalizando 11 anos como baliza. Encerrou suas atividades em 2009 e fez parte da primeira turma de dança da UFPA. Atualmente é técnica avaliadora e concursada pela Polícia Federal Militar do Estado do Pará. Seja Polícia Militar. Polícia Militar, isso. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda. Oi. Quero agradecer pela primeira live dela. Eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite, por estar aqui hoje. E espero que a gente aprenda muitas informações hoje, né? Para quem é iniciante, para quem já está na área e não conhece a Roberta, hoje é o dia de conhecer a Roberta e o trabalho dela. E quem é a Roberta, né? Eu vou começar logo te lançando um desafio, né? Quem é a Roberta? Quem é a Roberta Baliza e quem é a Roberta Roberta humana, Roberta sendo Roberta mesmo. Sim. Qual é a diferença? Então, boa noite para as pessoas que estão aqui no meu Instagram assistindo essa live. Eu estou nervosa. Queria agradecer ao Alessandro pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento tão importante para quem não conhece o movimento de bandas, de bandas de escola. É muito gratificante para mim participar dessa live hoje. Enfim, a Roberta Baliza, quando eu era baliza, como é que eu posso dizer? Era muito focada assim, no meu trabalho. Tanto que a maioria das atividades que eu realizava, além de ser baliza, eram voltadas justamente para esse trabalho. Tanto que eu fazia ginástica rítmica, eu estava em grupos folclóricos, fazia parte de quadrilha. Eu gostava muito de dançar quadrilha também. Mas sempre, onde ela podia me ver, dançando, ela sempre gostou de se colocar. Eu procurava ser uma pessoa dedicada. Eu costumava a me dedicar muito, principalmente porque é um trabalho individual. As pessoas veem bastante pelo destaque que a gente quando a gente está da banda, a gente aparece bastante. Então, eu procurava me dedicar muito. A Roberta na vida, eu procuro ser bem discreta, assim. Não sei se eu consigo, mas eu sou muito reservada, assim. Gosto muito de estar com meus amigos, assim. E muitos amigos que eu tenho de muito tempo, eles são de banda, assim. As pessoas sabem quem são os meus amigos, desde a época que eu comecei com a Lisa até hoje. Quem me conhece sabe que eles são da vida mesmo. E assim, eu sou uma pessoa discreta, procuro ser discreta no máximo que eu posso. Ok, muito bom. Agora a gente vai começar agora com o nosso roteiro, nossas perguntinhas. Roberta, a gente quer te conhecer mais, a gente quer saber como eram as balizas
no seu tempo, o que mudou, e entre outras coisas. Vamos seguir uma ordem aqui. E a gente quer saber se você sabe como se deu o surgimento da baliza na sua época. Sim. Vou começar pela forma que eu conheci esse movimento de banda. Criança, 9 anos, minha mãe... A gente estava no ônibus, andando de... E a gente viu uma banda passando. Eu disse, olha, essa banda, o teu pai participou dessa banda é muito bonita, bora lá assistir. Aí eu fui lá, foi que eu conheci, que eu vi as balizas, o Dinho. Gente, se vê um gatinho aqui, é a minha filha, tá? Oh. Ela vai subir aqui na mesa direto. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, eu pesquisei bastante a respeito de como que surgiu o movimento de bandas aqui no Pará, em Belém precisamente, né? Precisava no início de tudo. Mas não encontrei, de fato, um registro sobre balizas, como foi que iniciou. Quando se deu, o registro que eu encontrei, de fato, foi sobre as bandas. Elas começaram a ser vistas e ser valorizadas, foi na época da ditadura militar. Repete um pouquinho o que tu falou, que retravou. Tá bom. Falar um registro de como surgiram as balizas aqui dentro do estado. Quando eu fui fazer a pesquisa do meu TCC, não consegui encontrar. O que eu consegui encontrar mais, assim, foi a respeito do surgimento das bandas, de como se fortificou o movimento de bandas e fanfarras aqui dentro do estado. Que ele começou a ter uma ascensão na época da ditadura militar. Eles começaram a ser valorizados. Essa valorização da escola, do militar, eles começaram a dar uma visibilidade para essas bandas de escola também. A gente lá, na época de 7 de setembro, né, que tem aquelas comemorações, mas, assim, de fato, um registro, assim, como foi que se iniciou, eu não consegui encontrar. Mas, assim, quando eu comecei, foi quando o que eu fiquei no começo. Eu estava passando na rua, aí eu tive desfilando, e foi que a gente foi assistir o desfile do dia 5 de setembro, que acontecia lá na Presidente Vargas. Foi assim que eu comecei a conhecer essa festa. Primeiro uma festa, quando eu era criança, eu estava muito bonita. Aí, na verdade, eu tinha um primo que ele fazia parte da paz, estava na banda. Aí a mamãe foi conversar com ele e pediu para participar. Oi, ok. Vamos falar sobre como foi a experiência dela de baliza, como surgiu, né? Ela de baliza na avenida. Né? Mas antes da gente começar aqui, a gente só para avisar que a gente está tendo um problema com o teu áudio, viu? Porque às vezes está gravando. Tá? E a gente vai pedir para você tentar falar um pouquinho mais devagar para ver se não corta alguma palavra sua. Tá? Ok. Vamos continuar. Agora a gente quer saber como surgiu o interesse de ser baliza. Se foi por você mesmo ou colocaram você, né? Obrigatória. Obrigada. Não, assim, tá bem criança, então não entendi muito bem. Não era, né? Eu achava muito bonito. A mamãe perguntou para mim, filha, você tem vontade de participar? Aí eu achava bonito, eu gostei muito. Aí foi que eu pergunta, né? Aí eu tinha um primo, que ele tocava na banda do Paz, e ela foi lá conversar com ele e pediu para ele que eu podia participar do desfile, mas era só do desfile, na verdade. Eu fiz aqui, que faz 20 anos já. Tá dando para entender? Tá. Até o momento sim. Vocês estão entendendo ela, pessoal? Mandem aí.
Comente aí se dão para ouvir ela, conseguir ver ela, qualquer coisa. A gente vai dar um jeito aqui. Continua, então, até alguém responder. Aconteceu. O que eu lembro dessa história é que eu ia participar em frente. Eu ia participar. Eu lembro que aí eles conversaram, eles ficaram melhor, eu sei baliza. Só que já existia uma baliza lá na época, que era a Ana, eu acho que é vocês que estão assistindo a live, sabem, conhecem a Ana. Conheceram a Ana, na verdade, né? Sabem quem foi a baliza do pai há muito tempo. E aí disseram, não, mas ela só vai participar, ela não vai desfilar como baliza, assim, de fato. Só desfilava mesmo, só as apresentações que começou. Aí no outro ano, a Ana já não participou mais e eu fui chamada para ser a baliza principal, no caso, do Parque de Combate. Ah, sim. Vamos continuar, então, esclarecer bastante coisa aí. E como era a baliza no seu tempo? A baliza era igual hoje ou não? A gente quer saber sobre isso. Não, e... Tá tendo interferência no áudio, estão falando. Tu tem algum fone de ouvido aí? Tem? Peraí. Tá. Vamos só recapitular aqui, por enquanto que ela foi ali. Nós já falamos sobre o surgimento da baliza, né, aqui no estado do Pará. Já perguntamos como se deu o interesse dela para surgir como baliza. E agora nós vamos saber se a baliza do tempo dela é a mesma baliza de hoje e se mudou alguma coisa, tá? A gente teve um problema técnico no áudio dela, foi buscar um fone de ouvido para ver se melhora. Só aguardar um pouquinho, pessoal. Nós temos muito assunto, vocês sabem a história da Roberta, né? Vamos esperar ela conectar. Ai. Agora que pegou. Dá pra ficar assim? Dá, gente. Vamos virar o celular, todo mundo, então. Deixa eu virar aqui. Ah, não dá, tem que ser o celular. Todo mundo virar agora. Tá melhor assim? Sim. Vai ser melhor. Todo mundo ouvindo ela? Agora tá melhor pra mim. E vocês, o áudio tá Tá bom, melhor? gente? Acho que melhorou um pouquinho. Melhorou. Vamos continuar. Roberta, tá me ouvindo? Tô. Então, eu quero saber, né, todos nós queremos saber como é a baliza no seu tempo. Se era a baliza de hoje, se houve uma mudança. Olha. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Não, era muito diferente. Tipo, eu via muitas meninas se apresentando como baliza, vestidas de Miss de quadrilha. Sério? Muitas. Sério. Sério, isso é muito sério. Algumas, eram várias roupas diferentes, assim. Tipo, Tem algumas fotos tinha roupa. que acontece mesmo, algumas fotos de baliza que tem uma nágua, né? Isso, tem umas que tinham na água, tinha umas que iam vestidas igual bailarina, tinha umas que iam de pontas, eu cheguei a ver balizas desfilando de pontas. Já vi foto. Até no Paz teve, a Iven se apresentou de pontas um ano, ela era bailarina clássica, né? Aí, mas assim, o que eu achava bem diferente era quando as meninas se apresentavam com roupa de quadrilha mesmo, e eu ficava, nossa, mas pode ou não? Isso não era específico assim, não pode ou não pode. Não tinha uma obrigatoriedade assim. Apropriado, né? Mas hoje não é mais, né? Naquele tempo não. Hoje em dia já tem obrigatoriedades no uniforme, porque a gente chama de uniforme, né? E aí, naquela época não tinha, não. Mas assim, quando eu participava, as pessoas se preocupavam muito em saber o que eu podia vestir. Então, os meus uniformes, eles eram sempre de acordo. Mas hoje em dia, não. As roupas eram... Hoje em dia, não. Naquela época, era bem diferente. Tem, Roberta, eu vi também, vou até procurar aqui no Google,
que tinha balizas, eu não sei no nosso estado do Pará, porque eu era criança ainda, que tinha uma bota com salto atrás. Tinha aqui no Pará isso também? Ah, eu me apresentei com botas de salto também. Em 2003, eu me apresentei, cheguei a me apresentar com bota de salto. Porque, como eu te falei, né, a gente não tinha aquela obrigatoriedade de uniforme. Então, assim, a gente pesquisava muito, a gente não, né? Quem fazia minha roupa, que geralmente era o Alan que fazia, muita gente que está assistindo agora conhece o Alan. Sim, Quando ele fazia, ele sempre pesquisava as roupas de lá também. Ele pesquisava sempre antes, ele nunca fazia assim, só da cabeça dele. Ele sempre tinha uma pesquisa, mas eu cheguei a me apresentar de bota de salto também. Gente, eu tô aqui no Google, eu tô olhando uma foto. Quando a gente pesquisa o nome, vou mostrar pra vocês. Baliza de Buenos Aires, aparece bastante balizas de São Paulo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E entre as de São Paulo, ó, balizas, procura no Google, de Buenos Aires. Aí tem baliza de São Paulo, tem a Roberta de Deus, muito famosa. E ao lado, aqui, ó, tem a Roberta, o Reinaldo, não é isso? E o Júnior. O Júnior e o Jefferson. Olha que uniforme. Que ano foi esse aqui, gente? 2008. Muito lindo. Acho que isso aqui era pintura, 2007, né? 2008. Sim. Essa pintura, a pintura dessa parte aí, a branca, foi feita à mão. Foi o Glauber que fez. Muita gente conhece o Glauber também. Que lindo, gente. Ele faz muitas roupas de baliza também. Muito bem, por sinal. Quando a gente procura no Google, é isso que aparece, baliza de Buenos Aires. Tem uma roupa também que é bem famosa, que é com preto e branco, que eu acho que toda baliza já usou ela. Eu acho que tem bem por aqui também. E todo mundo quer fazer essa roupa. Olha, mais uma da Roberta no Google. Que legal! Eu também fiquei surpresa quando eu vi foto minha no Google. Nossa, eu sou famosa. Sou famosa, é isso. Essa roupa era belíssima. Nossa, meu Deus. Essa bota vermelha. Hoje em dia eu nunca encontrei uma bota cano longo vermelho. Você comprava? Ela foi pintada também. Não, ela foi pintada. Mas essa bota, ela é do tamanho daquelas botas. As botas que a gente compra, né? Nas lojas de sapatilha. Aí a gente mandava colocar o cano dela, costurava no sapateiro, e essa daí foi mandada pintar. Só no cadastro que tá horrível, mas tudo bem. Tá, vamos continuar, que a gente tem muito assunto pra rolar ainda, né? Vou botar aqui ok no roteiro que a gente já fez. Agora, vou te fazer mais uma pergunta, né? Roberta, como é a sua relação com os outros balizas? Qual? Da minha época ou de agora ou todos? Da sua época, Da minha época. Assim, quando eu fazia o meu trabalho como baliza, eu não tinha muito tempo. Então, a minha rotina ela era muito ocupada. Eu saía da escola, ia para ginástica e depois eu ia para os ensaios da banda, quando eu estava ensaiando na banda. Então, tipo, eu não tinha muita relação interpessoal com os outros balizas, assim. Eu só conhecia, eu só via, assim, de vista, os mais conhecidos, que era a Dani. Na verdade, a única baliza que eu conhecia, de fato, era a Dani, porque a gente chegou a treinar ginástica olímpica na escola de educação física. Mas, tirando a Dani, eu não conhecia praticamente ninguém, assim, logo no começo, né? Quando eu comecei a ser baliza. Depois de um tempo, que aí eu já conheci o Júnior, já conheci a Iven, que foi baliza do Paz, e a gente foi baliza ao mesmo tempo, em 2003. Eu conheci a Ana, né, quando eu cheguei no Paz, mas eu não tinha relação, assim, tipo, de conhecer, de conversar. A gente nunca... Porque, tipo, as meninas, elas eram do interior, a maioria, né? As bandas são muito fortes no interior também. Então, a gente não tinha contato, não tinha celular, não tinha Instagram na época, não tinha Facebook. Tinha Orkut, mas a gente não se falava. Era bem pouco, assim. A única baliza que eu realmente me lembro da época que a gente competiu bastante uma com a outra foi com a Dani.
E depois eu conheci a Hannah, no último ano que eu me desfilei, eu conheci a Hannah. Mas assim, quando eu chegava para me apresentar, era uma coisa assim muito séria para mim. Eu não gostava muito de me desconcentrar. E, na verdade, eu também ficava nervosa com a apresentação e eu procurava ficar muito na minha, assim, tipo, não conversar com muita gente para não me desconcentrar, porque era um trabalho, era um caminho das pedras, assim, para te conseguir fazer tudo que tu planejou naquele dia, tendo vento, tendo chuva, tendo asfalto, um monte de gente te olhando. Então, tipo, tinha que ter foco, assim. Mas, assim, em relação com os outros balizas, era praticamente zero. Então, a gente pode destacar que entre essas mudanças, né, não tinha muito acesso à internet, digamos assim, redes sociais, né, para poder conversar. Não. As pessoas moravam um longe da outra, né, um do outro, não é isso? Eu fico imaginando nesse tempo, uau, né? Vamos continuar. Fiquei surpreso. Eu vou escrever isso no meu. Gente, para aproveitar, a Roberta foi uma das, participou da primeira turma da UFPA de dança. O TCC dela foi sobre balizas, ó. E eu tô até aqui com ele, ó. Porque ela me deu, né, para mim ler, para mim poder utilizar ele, que eu tô fazendo técnico em dança, e eu vou fazer um artigo sobre balizas. E ela me emprestou de coração. E eu agradeço muito, porque a informação no Google, ou ela é antiga, ou tem pouca. Tem muita pouca informação. Então, eu precisava de alguma coisa para que eu pudesse provar para a banca avaliadora do que eu estava falando. E baliza, o assunto dela é muito precário, é muito pouco lá na internet. E ela vai ajudar bastante baliza a saber sobre seu surgimento, sobre como fazer. Porque, como iniciante, a gente não tem tanta informação. A live tem esse intuito, né? E além de o intuito de ficar em casa nessa quarentena e se manter protegido contra essa pandemia aí. Vamos continuar agora, seguindo o nosso roteiro. Agora, Roberto, eu quero saber qual foi o seu maior desafio naquele tempo, quando era baliza? Olha, o maior desafio daquela época, de fato, vários, era pesquisa, assim, sabe? Uhum. Era saber o que fazer. Olha, chegou aqui. Aí, tipo, tinha também dificuldade de ensaio, assim, porque eu não podia... Geralmente, quando eu ia ensaiar com a banda, os locais eram parecidos com o local de apresentação. Então, tipo, eu não podia me esforçar muito no ensaio com a banda para não me machucar tanto, porque a gente faz muita coisa, né? O baliza masculino, a gente faz muita coisa no chão, a gente às vezes se machuca, a gente rala o pé e tal. Então, em relação aos desafios, tipo, quando eu comecei, eu não tinha, assim, tanto conhecimento, não tinha pesquisa. Eu fui mesmo porque eu achava bonito e eu queria participar, eu queria conhecer aquele mundo todo que eu achava muito bonito. Mas, assim, não tinha falta de recurso, porque as pessoas que me apoiavam, assim, tanto na banda quanto a mamãe, eles me ajudavam muito em relação ao aparelho. Como eu fazia ginástica rítmica, eu sempre sabia bastante coisa de ginástica, então eu tinha bastante acesso aos aparelhos, porque na época a gente não conseguia comprar as coisas com tanta facilidade que a gente consegue comprar hoje, né? Tipo, a gente consegue comprar estilete era ouro naquela época. Uau. E bola, todos os aparelhos de ginástica era ouro, tipo, era caro demais, a gente não tinha tanto recurso financeiro para comprar e nem conhecimento. Então, tipo, tinha dificuldade nessa situação dos aparelhos que eu precisava usar, mas eu conseguia, pelo fato de eu já conhecer o pessoal de ginástica, de eu já ter um conhecimento assim. Mas em relação à minha função também, eu conseguia mais ter conhecimento de fato sobre baliza, porque os meus amigos me ajudavam muito nessa parte. Essa era a maior dificuldade, assim.
Imagina, imagina. Tive até empatia agora, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu surgi com curiosidade, achando lindo aquele mundo, mas no começo foi tudo tão difícil, porque a gente não tem um profissional, né? Quem dera se baliza fosse uma profissão, tivesse um profissional só para cuidar de baliza, né? Mas hoje em dia a gente pode destacar que quem é formado em dança e educação física pode ajudar os balizas também, né? Os balizas podem procurar Sim. de balé. Hoje em dia o acesso a conhecimento, assim, a vídeos, a regulamento, a histórico, está bem mais acessível, porque antigamente a gente não tinha realmente. A gente só via vídeos de fita de vídeo que a gente conseguia de São Paulo, que na verdade quem conseguia era o Alan. Ele que realmente se esforçava muito para conseguir. Mas assim, era muito difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia, se chamarem uma pessoa que não fez parte tanto tempo do movimento quanto eu, quanto o Júnior, mas foi uma pessoa que foi interessada, que pesquise, que estude, ela vai conseguir, sim, ajudar um baliza masculino. A Roberta aqui tem uma pergunta que mais ou menos já foi respondida por você, mas a gente queria mais detalhes, porque você é de uma época muito antiga, né, que não era tão acessível quanto hoje. A gente quer saber se você teve acesso ao balé e à ginástica rítmica, e se foi fácil, se era caro, como é que era naquele tempo? Olha, naquela época, tudo que eu fazia era de graça. Mamãe não tinha condições de pagar. Então, como ela gostava muito que eu participasse dessas coisas, ela procurava saber, assim, onde é que tá tendo, para ela poder fazer e tal. E quando eu comecei a fazer algum tipo de atividade de dança, assim, eu comecei fazendo ginástica olímpica na Escola de Educação Física. Fazer ginástica olímpica. Isso. Eu não lembro quanto tempo eu fiz, eu sei que acho que foi dos 9 aos 11, aos 10, não sei, não lembro direito. Sei que eu fiz um tempo e depois eu passei para ginástica rítmica, que eu gostava mais e também porque tinha um pouco mais a ver com o que eu estava fazendo na banda, né? Aí eu fui para ginástica rítmica. E era tudo de graça, porque nessa época que eu comecei a treinar, começaram os projeto Papo Cabeça, tinham vários projetos assim que a gente podia fazer aula, porque ginástica rítmica era paga na época que eu treinava. Antes de eu começar pelo projeto, era R$30. E R$30 na época que eu tinha 9 anos era caro, era muito caro. Não tinha como a gente pagar. Aí quando começou o projeto, eu fazia lá na Pedreira, eu morava no Jurunas. Aí, tipo, era bem distante, mas eu ia sempre. Então, o acesso a esse tipo de atividades, ele era um pouco difícil, mas a gente se esforçava. Tipo, eu me esforçava. Eu saía de casa lá do Jurunas, ia treinar lá na Pedreira. Aí, gente, história. Do balé, eu fiz na Ana. Na verdade, eu fazia balé geralmente quando eu estava treinando, porque era praticamente obrigatório fazer balé para quem é ginasta, para quem é ginasta tanto de olímpica e rítmica, a gente fazia muitas aulas de balé. Como eu gostava de fazer aula de balé, eu fui para um concurso de bolsa da Ana Unger, em 2006. Aí eu ganhei bolsa integral lá para fazer balé e tenho o nível, o intermediário, no caso, né? Eu tenho o certificado do nível intermediário de balé da Ana Unger. Em 2006 eu fiz balé lá. Então era tudo de graça, assim, não tinha como fazer pago porque era muito caro. Tanto é que no outro ano que eu queria continuar fazendo balé, eu não consegui porque aumentou muito o valor da matrícula. Aí eu perdi a bolsa. Aí eu não continuei mais. Valeu a pena, né? Todo o seu esforço, né? Graças a Deus. Olha que se tornou, né? Você está concursada, fez parte da primeira turma da UFPA, né? Graças a Deus, gente. É uma realização de um sonho. E agora está ajudando próximas gerações, as pessoas que estão hoje em dia sendo baliza. Acho muito bonita a sua parte, sua história é muito linda. Vamos continuar, que senão eu vou chorar. Não nada, gente, porque as coisas eram difíceis. E agora também é um pouco difícil por causa que a gente não sabe se vai viver até amanhã, né? Com essa doença aí. Ai, meu Deus, eu tô desesperada. Tô rindo, mas tô desesperado. Vamos lá.
A gente quer saber se alguém ajudava você no uniforme, na coreografia. Olha, no uniforme sempre tive ajuda. Assim, no começo, não, a mamãe pagava, mas assim, depois de um tempo, eu ganhava, assim. As pessoas faziam uniforme para mim. Acho que eu comecei em 99, em 2001 já não paguei uniforme, já dei até o final. Era o que eu lembro, né? Eu não tenho tanta certeza disso, porque a mamãe não me falava assim, mas pelo que eu entendia, a gente não tinha tanto gasto com essa parte de uniforme. E quem fazia meus uniformes eu chamo ele de meu padrinho, mas na verdade o Alain é padrinho da minha irmã, da Beatriz. Era ele que fazia, ele que planejava toda a roupa. Ele sempre fez todas as minhas roupas. Coreografia. Todas. Indiscutivelmente. De coreografia, era eu que fazia a minha coreografia. Eu que fazia. Porque assim, como a gente não tinha uma equipe, assim, isso aqui é o coreógrafo, como as missas têm, né, hoje em dia. Coreógrafo, maquiador, não sei o que, não sei o que. Não, aí... E geralmente eu combinava muito com a minha coreografia da ginástica, porque eu tinha várias coreografias de ginástica rítmica, então eu copiava com elas. Mas ela me ajudava muito, assim, eu fazia muitas vezes eu lembro que eu fazia a minha coreografia para ele assistir, para ele dizer se estava bom, se não estava, se estava horrível. Mas ele sempre falava a verdade, ele dizia, olha, isso aqui tá muito escroto, não faz que vai dar certo. Ou então faz isso aqui que tá legal, isso aqui tá muito bom. Era ele que me ajudava na maioria das vezes. O Alan é um ícone, gente. Eu acho que essa cabecinha dele ela tem tanta informação, eu ainda quero ele aqui. Então vamos continuar. Qual foi a sensação? Qual foi a sua última apresentação? E qual foi a sensação? Olha, a minha última apresentação foi pelo Barcamiri, acho que muita gente viu. E na verdade, eu não esperava que era a minha última apresentação. Sério? Eu não sabia que ia ser minha última apresentação. Foi, tipo, porque eu não lembro, mas eu acho que eu já tinha feito a prova da polícia e eu já ia ingressar, né? Mas como eu não tinha certeza se eu ia ser chamada ou não, eu nunca disse que eu não ia mais me apresentar, na verdade. Eu dizia assim, não sei se eu vou conseguir, mas eu sempre conseguia me apresentar, eu sempre ia. E do Barcamiri também foi uma situação de que eu não sabia ou não se eu poderia, até que deu certo tudinho. Mas eu não sabia que era a minha última apresentação. Então, tipo, eu não tive a sensação Eu não tive a sensação de tristeza, assim, agora é a minha última apresentação, meu Deus, não vou mais participar disso. Nem tive essa sensação, na verdade. E como era julgado? Quem julgava os concursos? Quem julgava as balizas? Olha, na época que eu comecei, eu não sabia quem era. Não sabia. Eu nunca conhecia as pessoas que me julgavam, assim, logo no comecinho, assim, 99, 2000. Se eu não me engano, só começou a modificar os jurados em 2003. Se eu não me engano, foi em 2003 que foi que teve o concurso da SEDUC. Não sei se você já ouviu falar no concurso da SEDUC. O Júlio me falou. É um concurso muito disputado. Todo mundo queria participar, porque era da SEDUC, era um título que pesava bastante, porque muita banda se esforçava muito nesse concurso. Então, o Gê falou mais como julgado por feirantes. Olha, eu não sei. Foi aquilo que eu te falei mais cedo. Tipo, quem é que tá me julgando? Eu não sei, eu nunca sabia quem era. Eu só sei que às vezes, como eu te falei, era um professor de aeróbica, era algum conhecido da prefeitura que não sabia nem o que era a baliza, não sabia nem a função, não sabia nem do que se tratava. E era porque era conhecido, eu fui chamada, julga aqui, vai lá e tal. E às vezes a gente era muito injustiçado, porque como a pessoa não tinha conhecimento, ela não sabia, então ela acabava elegendo quem sorria mais, ou quem fazia mais graça na frente da banda,
Era mais ou menos isso, assim. Então começou a mudar quando as professoras e as técnicas de ginástica começaram a ser chamadas para participar de concursos importantes, que era o da Seduc, o Paraense, que eram concursos que realmente chamavam atenção e os prêmios eram bons, né? Uhum. O Júnior disse aqui que teve 2 edições, 2005 e 2006. Minha nossa, eu fico imaginando, será que esse concurso era mais valorizado? Porque essa da Seduc não tem mais de Ananindeua. Gente, título de verdade era o de vocês, porque hoje em dia os concursos são muito pouco, né? Mas também o investimento foi diminuindo também, né? Foi, porque, assim, quando começaram a tirar o desfile da Presidente Vargas e a força das bandas de escola começou a declinar, assim, de uma forma que nem eu consegui entender de fato por que isso aconteceu. Aí começou a ser o desfile, sei lá, na aldeia e tal. Aí eles começaram a modificar muito o desfile. E eu comecei a ver que começou a perder força mesmo aqui em Belém. Só quem gosta mesmo, quem tem isso no sangue de ir para frente de uma banda, de comandar pessoas e de ter linha de frente de um trabalho, que continua. Eu vejo algumas pessoas que logo quando eu era baliza, elas continuam até hoje nesse meio, elas coordenam bandas, elas são regentes, balizas e tal. Mas, assim, enfraqueceu bastante, pelo que eu percebi já. 2005 e o Júnior ganhou em 2006. Tu ganhou no primeiro foi. Então, da Seduc? Nem eu lembrava, mas eu ganhei Seduc já. Sim, a gente tem que lembrar que a gente está perdendo tempo, né? Que a gente tem que ser breve nas palavras, porque senão o Instagram desliga a gente por 1 hora. Assim, vale lembrar que nesse tempo, né, pelo visto que você falou e pelo que eu sei, você vai me confirmar agora, a maioria dos balizas vinham de Belém, né? Hoje em dia só tem o Renan, não é isso? De baliza de Belém do Pará? Olha, que eu lembre só ele. E ele nem desfila pela uma banda de Belém, porque que eu lembre, assim, dos concursos que eu participei, os mais atuais, assim, julgando, eu vi uma banda em Belém. Só uma. Eu não lembro qual era a banda. Não vou nem falar o nome aqui que eu acho, porque eu posso estar errando, posso estar até falando da banda errada. Mas eu não lembro, eu sei que tinha uma banda. Aí eu fiquei, gente, nossa, não tem mais banda em Belém, não tem mais. Pergunta pra Roberta como ela avalia os cenários de balizas no estado do Pará. Olha, tô mandando tu perguntar. Vamos já abrir pergunta. Vamos acabar aqui. Roberta, mesmo, a maioria dos balizas vinham de Belém, né? A maioria, porque as bandas eram bem fortes aqui em Belém, né? Aqui em Belém, Ananindeua e Castanhal. Eram 3 eixos, assim, Belém, Ananindeua e Castanhal, que tinha muitas bandas, assim. Geralmente das outras cidades era uma banda, geralmente que era bem forte, no caso. E a maioria era de Belém, realmente. Tinha eu do Paz, tinha a Dani do Souza Franco, tinha o Júnior, tinha o Reinaldo. Aí depois veio outras meninas também daqui. Mas a maioria era de Belém. Agora, depois que eu comecei a julgar, que eu vejo a maioria é do interior, normalmente, né? Sim. Tipo eu. Sim, a pergunta da Rafaela aqui, pergunta para a Roberta como ela avalia o cenário dos balizas do estado do Pará. É igual uma pergunta que tem aqui, mas eu já vou entregar logo que pode passar, a gente pode esquecer. E aí, Roberta, como você avalia os cenários da baliza do estado? Olha, o cenário... O que eu posso dizer... Ou do cenário de ficar lá atrás dos balizas? Eu acho que ela quer dizer sobre o cenário da atualidade, não é isso? Sobre o que as balizas vivem. Eu acho como é que tá a força, como é que tá o trabalho, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Olha, esse último ano agora, eu vou falar especificamente agora desse ano que eu julguei, 2019, eu julguei, falou nível técnico. Eu julguei muitos concursos, assim, porque a Dani acabou.
Perguntei pra Roberta se ela acha que os balizas de antigamente eram mais técnicos, se eles mudaram, se os balizas de hoje são melhores ou não, se eles estão retrocedendo. É bom tu falar sobre isso agora, aproveitar o momento, para dizer se melhorou. Melhorou muito, assim, isso é na lata, essa resposta, assim, se melhorou ou não melhorou, demasiadamente, assim, não posso te especificar a porcentagem que melhorou, mas melhorou bastante em relação à pesquisa, em relação ao uniforme, em relação a compromisso com o trabalho, assim. Quando eu comecei a jogar concurso, eu comecei a jogar em Marituba. Então, porque assim, a banca de jurados, ela tem uma linha que ela tem que seguir. Então, tipo, a gente tinha uma reunião antes para dizer, olha, como é que a gente vai fazer, como é que vai andar o nosso julgamento aqui, nesse concurso. Então, tipo, quando eu comecei a julgar, eu batia muito na tecla de composição coreográfica, de pesquisar trabalho, de pesquisar novos aparelhos para fazer a composição coreográfica. Tudo isso eu colocava e eu pedia muito, sabe? Eu queria muito que eles lessem a minha justificativa para justamente melhorar. Que eu acho que uma pessoa que leu bastante justificativa foi você, né? Que, nossa, quando eu te vi, na verdade, eu fiquei emocionada com a tua apresentação lá em Paragominas. Eu gostei muito da tua apresentação. Porque quando eu vejo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma baliza, um balizador, baliza masculina, enfim, fazendo um trabalho e pesquisando de fato sobre o que ele deve fazer. Isso me deixa mais um coração quentinho, como a gente costuma falar agora. Eu fico mais feliz. Porque, tipo, a gente se esforça no nosso julgamento também, a gente se esforça para especificar, para falar de uma forma clara, para a pessoa entender o que ela está precisando ali. Mas mudou muito. Quando eu era baliza, quando eu desfilava, eu lembro que quem eu via assim, tendo apresentações maravilhosas era a Dani, era o Júnior, mas assim, era muito difícil eu ver a pessoa pesquisando de fato sobre o que ela deveria fazer ali naquela apresentação. Muita gente chegava e fazia ginástica rítmica, fazia ginástica rítmica, fazia ginástica rítmica. Era sempre isso. Nunca mudava. E baliza a gente sabe, né? Quem é baliza, quem já foi baliza, sabe que não é só ginástica rítmica. Mudou muito. Mudou bastante e mudou para melhor. Só que agora, no momento, eu vi que teve um pouco de evolução, como é que eu posso dizer? Perdeu um pouco de evolução, sabe? Eu não sei se é pelo fato de ter perdido a força, o movimento das bandas, mas eu vi que deu uma estagnada, assim, sabe? Deu uma quebrada. Elas chegaram num nível muito bom, assim, de coreografia, de elementos que usam para se apresentar. Chegaram num nível muito bom, mas parece que chegou ali, não tem mais nada, entendeu? Eu sinto. Mas assim, de lá até aqui, melhorou muito. Não tem comparação, entendeu? Roberta, tipo assim. Mas eu acho que precisa demais, assim, a gente sempre precisa melhorar, né? Porque isso favorece tanto ela quanto o movimento. Se tu melhora aqui, não melhora só tu, melhora todo mundo, porque tu vai dar visibilidade para aquilo. Se tu aparecer, tu vai dar visibilidade para o trabalho que tu faz dentro do movimento de bandas e fanfarras. Verdade. Entendeu? É porque também tem aquele lado que você dançou perfeito, você fez uma coreografia coerente, tudo, mas ainda faltou emoção, né? Colocar expressão, não é isso também? Tipo, eu vejo assim, vou chegar lá, vou fazer só ginástica. Vou fazer só ginástica. Quando as meninas, tipo, algumas balizas, elas eram menores, assim, mais novinhas, elas usavam muito mais coisas do que elementos de ginástica, do que aparelhos de ginástica, porque assim, eu acredito que a baliza, ela é um artista. Tanto a baliza masculino quanto a feminino. Ele é um artista.
ele está fazendo ali um trabalho artístico. Ele não é um ginasta, ele não é um bailarino clássico. Ele é a junção de toda a experiência de vida que ele tem. Se ele fez capoeira, se ele fez aikido, alguma coisa assim, se isso engrandeceu a composição coreográfica dele, isso é muito importante para o trabalho dele, entendeu? Então, a pesquisa é muito importante no trabalho. A Rafaela falou, vejo um grande problema na banda, a falta de valorização dos próprios coordenadores, é verdade. Um exemplo disso é que muitos coordenadores, por exemplo, eles pagam os músicos de fora para vir, né, pagam em dinheiro. Agora, quando é nós que é profissional, acha que a gente deve dançar porque quer, porque gosta, né? Mas a gente também estuda muito, a gente paga curso, alguns de nós se esforçam bastante. E essa falta de valorização, né? Às vezes a banda nem ganha, o baliza ganha, aí quem sai perdendo é a gente, né? Mas tudo bem, vamos continuar, que eu vou ter que cortar algumas palavras por causa do tempo, tá? Eu vou ser mais sucinta nas minhas respostas. Tu acha que qual é o maior desafio das balizas atualmente, assim? O que elas estão pecando? Olha, eu acho que falta pesquisa mesmo. Elas são muito boas de técnica, elas sabem balé. Eu vejo que muitas sabem muito bem, tipo, vai fazer uma pirueta, o início, o final, acabou tudo certinho, entendeu? Mas assim, como eu falei antes, não é só balé, não é só ginástica, não é só um segmento, são todos juntos, porque a baliza, ela não é uma ginasta, ela não é uma bailarina clássica, ela é uma junção de todos os conhecimentos corporais que a pessoa adquire durante a vida dela na dança, na ginástica, enfim. E ela vai juntar ali, quando ela for fazer a composição coreográfica dela. Por isso que é muito importante ler o regulamento também, quando vai participar de um concurso, né? Porque agora tudo é concurso, né? Eu vou dar um exemplo da pergunta. É que em 2018, vou dar um exemplo, eu falei assim, a gente tá muito na ginástica ritmo, muito robô, todo mundo faz o mesmo lançamento, todo mundo faz o mesmo giro, a gente tá muito robô. Aí eu falei assim... Ainda bem que eu sei ginástica. Ainda bem que eu sei ginástica, porque se eu não soubesse, eu ia achar tudo certo. Eu ia achar que tô fazendo tudo certo. Aí eu falei assim, eu quero dar uma mudança, eu quero trazer só quesitos novos de criatividade, trazer materiais novos. Aí em 2018 não foi tão bem aceito, aí eu tive que em 2019 me erguer, né, cair para poder levantar. Então eu falei, eu vou intercalar, vou pegar o que eu sei, né, que eu não tenho muita técnica, que eu tenho muita técnica, ou seja, o arco, eu tenho bastante domínio, e vou pegar um material de criatividade, que não é obrigatório fazer alguma coisa, e tentar colocar dentro do contexto da música da peça. Aí eu tentei diminuir, para que eu não possa usar muito ginástica rítmica e não ficasse como um ginasta dançando, né? Eu queria ser um baliza, porque eu vejo vocês dançando os vídeos, vocês não eram ginastas, vocês eram balizas, que vocês utilizavam um pouco de tudo. E essa foi a minha função, tentando mudar ano passado. Agora, eu quero saber, para quem é baliza iniciante, qual é a modalidade que o baliza deve aprender, um fundamento, assim, para que ele possa se basear como baliza. Se ele tem que treinar balé, ginástica rítmica, o que é essencial para o baliza iniciante aprender? Olha, o que eu acredito que seja essencial, assim... Pegar o carregador. Tá bom. Pode continuar. Sim, o que eu acredito que seja muito importante para a baliza, ela dá início na vida dela como baliza, primeiramente saber, né, o que é, por que aquela pessoa tá ali, qual é a função dela lá na frente daquela banda, por que aquela menina tá lá, o que ela faz ali, ela só tá ali para aparecer? Não, a baliza ela não tá lá na frente da banda só para aparecer, ela tá lá na frente da banda, ela tem uma função ali. Por que o nome dela é baliza? Baliza, quando eu falo para algumas pessoas, as pessoas pensam, mas é negócio de carro, né? Baliza é negócio de carro. Não, gente, isso tem uma ligação, sabia? Tem uma ligação com o negócio de, como é que eu posso dizer?
uma forma mais esclarecida. De guiar? Delimitar um espaço. A baliza é como se ela tivesse abrindo os caminhos para a banda passar, entendeu? Ela delimita o espaço que a banda ela vai caminhar lá naquele desfile, entendeu? Ótimo, ela não é só isso, ela também ela está ali para fazer o quê? Para chamar atenção para a banda. A banda ela está ali para ser vista. O que a baliza faz? Ela faz as pessoas olharem para a banda. Ela chama a atenção das pessoas para a banda. Então ela precisa, o que eu acredito que quando a pessoa começa, né, nesse movimento, ela precisa entender que ela tem uma função ali, ela não tá ali só pra eu vou dançar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto, acabou e não ganhei e vou lá brigar. Não, calma, não é bem por aí que as coisas funcionam. Tudo tem uma função, assim como a banda tem uma função, o corpo coreográfico tem uma função, o MOR tem uma função, o regente, todo mundo ali tem uma função. A baliza não tá ali só pra aparecer, entendeu? Depois disso, assim, se a pessoa ela quer chegar, ela quer usar uma bola, ela quer usar um arco, ela quer usar uma fita que é de ginástica, e ela vai mostrar para mim ali que ela vai usar como se fosse elemento de ginástica, então ela tem que pesquisar, assim, ela tem que procurar. Eu quero usar uma fita, eu vou lá, eu vou fazer um curso, ou então vou ver vídeos, eu vou treinar e vou fazer o certo. Ah, não, eu quero usar uma corda, mas eu não quero usar como elemento de ginástica. Eu quero fazer, sei lá, uma encenação com a corda, não sei, eu quero fazer alguma coisa com a corda, mas não quero que seja de ginástica. Eu vou pesquisar isso aqui, porque eu quero que ela entenda, a jurada entenda que o que eu estou fazendo aqui não é ginástica, entendeu? E eu preciso entender isso. A pessoa precisa me passar. Então, o que eu recomendo é que a pessoa pesquise. Ela não precisa. Ó, teve uma vez, eu estava na faculdade, vou ser bem breve, para não demorar muito. A gente teve que ler um texto sobre respiração. Aí eu disse, cara, é isso. Acho que para a pessoa ela começar a ter uma atividade na dança, na ginástica, ela precisa ter noção do que ela precisa fazer primeiro. Era a respiração. A respiração ela era a base. Às vezes eu vejo o baliza masculino, a baliza saindo cansadíssimo da apresentação. Nossa, meu Deus, ele vai desmaiar. Então é mais ou menos isso, entendeu? Verdade, verdade. Agora, né, que eu acho que faltam 10 ou 20 minutos, porque eu não lembro a hora que a gente começou. Nós vamos falar sobre o TCC da Roberta. A Roberta fez parte da primeira turma de dança da UFPA, né? Formada em dança, licenciatura. Esse aqui é o TCC dela, acho que foi invertido, vou mudar aqui a câmera. Né? Roberta, como a gente tem pouco tempo... tá focando. Tá focando? Não, eu tô falando igual a blogueirinha que tá focando. Agora, como a gente tem pouco tempo, a Roberta vai falar um pouco sobre o TCC dela, né, que foi sobre balizas. O tema foi A Bela e a Fera, a performance coreográfica das balizas no concurso de Banda Fanfarra de Marituba. Vai falando, Roberta, que eu vou mostrando um pouco. Olha, quando eu escolhi ele, assim, não foi o meu primeiro tema que eu escolhi, eu tinha outros temas, mas assim, não, eu disse, por que não falar? Eu tinha um pouco de medo de falar sobre baliza, porque não tem muito registro, mas assim, foi muito, muito bom para mim, porque eu tinha, apesar de não ter muitos registros, eu tinha uma vida, assim, que eu tinha passado na frente de algumas bandas, que eu precisava colocar para as pessoas saberem, eu precisava mostrar para a universidade sobre esse mundo que existia, que muita gente não conhecia. Mas o que eu me foquei mais nesse TCC foi na composição coreográfica, realmente, das balizas. Eu me foquei muito nessa parte, sobre a dificuldade de algumas coisas que tu tá perguntando para mim agora. Eu Sim. também fiz para algumas balizas que eu entrevistei nesse TCC. Quem foi? E assim, foi a Dani, foi a Hanna, foi a Tatiaia. A Jéssica Tatiaia. A Jéssica Tatiaia.
Ai, meu Deus, eu me esqueci o nome dela. Era mais uma baliza que tinha no Souza Franco também. Uma das últimas. Ai, meu Deus, me perdoa. Ela tá no meu coração, mas eu não tô Olha lembrando que o tem uma nome dela porque era função, né, da difícil. baliza. Que Tem. legal, bem explicadinho. Sim, é porque eu acho que as pessoas precisavam, né, de saber. Eu queria que a universidade, na verdade, conhecesse esse mundo, assim. Eu gostei muito de fazer esse TCC, porque não foi tão difícil, assim, Não foi, é? para eu escrever. Não, assim, não foi tão difícil para eu achar as palavras para colocar, porque foi uma coisa que eu fiz muito tempo, Porque também tu viveu, né, a entendeu? história. Porque eu vivi Sim. e era uma coisa nova. Vamos continuar agora. Roberta, agora eu vou te fazer perguntas rápidas e você vai ter que responder rápido, igual o nosso tempo, tá bom? Vamos lá, Roberta. A gente quer saber sobre algumas coisas e você vai responder rápido. Uma referência. O Alan. Uma banda. Inesquecível. Não posso falar. Ai, pessoa. Pessoa? Ai, mamãe. Minha mãe, com certeza. Uma viagem de um concurso que nunca vai esquecer. Olha. Ai, meu Deus. A Rápido. viagem, acho que foi a que eu ganhei de Campo Grande. Campo Grande. Eu não lembro o outro. Elemento favorito que tu gostava? Qual? Elemento favorito? A fita. Eu Lógico. vi um vídeo teu de fita. Balé ou ginástica rítmica? Ginástica rítmica. Ginástica rítmica. Baliza é? É maravilhosa. É linda. Uma conquista? Olha, todas que eu já tive até hoje, assim. Os meus amigos, a minha vida que eu tenho hoje, realmente. Seja é? É pesado, mas Pesado. é gratificante. Ok. Agora tu vai responder eu já, eu nunca. Eu não sei, qualquer momento pode acabar o tempo, mas tenta responder rápido. Eu já, eu nunca. Você vai responder. Já esqueceu o bastão em casa e pediu emprestado pra alguém no concurso? Já. Eu já. Já caiu minha apresentação? Já. Meu Deus! Já. Injustiçada! Já. Várias vezes. Já quebrou o zíper hora antes de entrar? Ixi, eu me esqueci que tinha quebrado, eu entrei na avenida e todo mundo, meu Deus, eu tô carro. Já saiu toda ralada? Várias vezes. Já teve alguma rivalidade? Já, mas no meu coração não existia. Já teve que improvisar um uniforme? Já. Já pegou o material errado na peça certa? Mais ou menos isso? Não lembro, mas acho que não. Já desmaiou depois da apresentação? Não, porque se eu fizesse isso, eu daria na minha cara. Ok, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Aplausos! Aqui nós só finalizamos, né? Mandar um beijão. Aqui vai ser cortado e vai ser colocado no YouTube. Agora vocês podem mandar as perguntas para nossa amiga e jurada Roberta Beatriz, mas sabendo que qualquer hora o Instagram pode para tudo. Pode mandar. Alguém falou alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Eu penso que a baliza iniciante precisa aprender a se apresentar para o público com graciosidade mesmo, sem fazer nada de ginástica e aprender primeiro a mexer com bastão. Sim, como eu falei, né? A pessoa tem que pesquisar para poder iniciar um trabalho. O que tu acha? Baliza pode deixar o bastão antes da entrada acabar ou não? Ou tu acha que ela tem que ficar com o bastão até o final da peça da entrada? Final da peça da entrada? Até o final da peça da entrada. Porque é o Tem símbolo regulamento que pede isso. Tem regulamento que exige que a baliza se apresente toda a peça de entrada. Vai acabar, vai acabar. Vai acabar, gente. Tchau, beijão. Obrigado, Renata, Roberta. Obrigada, gente, que estava aí e aguentou a gente até agora. Obrigada a todos. Fecha aí, vai lá. Tá acabando, peraí, vou.
Vai lá, Já vai finaliza. fechar. Bora fechar. Então é isso. Bora que vocês